Eu sou o Luiz Braga, professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, exerci diversos cargos aqui no município de Manaus, no governo do estado e também na União. E tenho um enorme prazer em falar sobre o meu querido amigo Durango Duarte. Eu conheci o Durango ainda na década de 80. Ele estava começando ali na Quintino Bocaiúva, perto da Joaquim Nabuco, numa sala em que ele começava a fazer pesquisas. Por essa época também eu tinha um grupo de pesquisa que nós prestávamos serviço para o governo do estado, para o amazonino, governador na época, que nós fazíamos levantamento no interior sobre as necessidades de cada município, identificávamos a liderança, víamos como estava o desempenho de cada prefeito e víamos também os potenciais candidatos em pesquisas mesmo de opinião pública. E quando eu me aproximei com Durango, eu vi de início logo a grande capacidade que ele tinha nessa área de pesquisa. Ele muito novo ainda, mas era uma pessoa que passava muita segurança, uma pessoa muito inteligente, com capacidade muito grande de formulação, muito dedicado, e isso me impressionou bastante. E eu me interessei pelo trabalho dele e começamos a ajudar, e nós começamos a fazer alguns trabalhos juntos. Por conta disso, nós formamos inclusive uma sociedade, fomos trabalhar lá em Fortaleza com o Cid Gomes e nós passamos durante muito tempo fazendo pesquisas junto e eu acompanhei todo esse seu crescimento. E uma coisa a gente tem que atribuir ao Durango. Durango é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de realização. Porque naquela época não se tinha muita ainda tradição de pesquisa, de opinião, principalmente na área eleitoral aqui no Amazonas. Tinha algumas pessoas, poucas, que faziam isso, o Raimar, o Zé Maria Pinto, o Seráfico tinha feito também algumas pesquisas, mas o Durango tem esse pioneirismo. O Durango foi a primeira pessoa, de fato, a criar uma empresa de pesquisa aqui em Manaus, colocar um CNPJ, e isso é um pioneirismo que nós temos que atribuir a ele, da coragem e da capacidade de realização que ele teve ainda muito novo de fazer isso. E a sua empresa foi cada vez mais crescendo e ele foi se especializando e foi se dedicando a esse trabalho. E o Durango conquistou o espaço nessa área que poucas pessoas têm. Eu costumo dizer que não há nenhum político tradicional aqui do Amazonas de alguma relevância dos últimos 30 anos que não tenha trabalhado com Durango. E mais do que isso, que o Durango não conheça muito bem como ele atua, como ele age, conheça bem a vida dele. E isso dá a ele um handicap muito grande, porque às vezes no trabalho que ele faz de assessoria política, como marketing político, ele sabe como vai agir o seu adversário, ele sabe das coisas do adversário, e isso dá para ele um potencial muito grande que poucas pessoas têm. E além do mais, o Durango foi uma pessoa que já provou por diversas vezes a sua capacidade de trabalho, inclusive com realizações mesmo no governo do estado, não é? Quando implementou algum dos seus trabalhos do ponto de vista prático mesmo na realização de atividades junto ao governo do estado. E, além disso, como empresário, ele abriu o leque das suas atividades, não é? E fez muita coisa também. Hoje é reconhecido uma pessoa na área de história que conseguiu reunir um acervo muito grande de pesquisa, já está na área de marketing, quer dizer, ele criou de certa forma um conglomerado fruto da sua capacidade mesmo de produção. E ele se dedica muito às coisas que faz. É uma pessoa com um raciocínio muito rápido, e tem uma inteligência excepcional,
e que se dedica muito naquilo que faz, discute as coisas de fato com conhecimento e empresta entusiasmo naquilo que faz. Eu por diversas vezes, trabalhei com ele em algumas campanhas eleitorais, em outras nós tivemos do outro lado, eu trabalhando com alguns candidatos e ele trabalhando com outros, mas nunca perdemos o carinho e o afeto que cada um tem pelo outro. O Durango costuma dizer que eu o ajudei no início da carreira, mas pelo contrário, o Durango já tem me ajudado muito, inclusive do ponto de vista de dicas comerciais, de dicas de negócios. E eu sou muito grato a ele por isso. Ele me distinguiu também, me convidando para ser padrinho do casamento dele, e eu fiquei muito feliz com isso e torço muito pelo sucesso dele, que já é grande. E se eu tivesse que definir o Durango com uma palavra, eu diria que o Durango é um vencedor. De fato, quem conhece a história do Durango sabe as dificuldades que o Durango passou, tanto do ponto de vista pessoal como de sua família, da superação que ele conseguiu e dos desafios que ele venceu com ele mesmo, sabe que ele é um vencedor. E eu torço muito por ele e que Deus abençoe, e daqui eu mando um grande abraço. Valeu, meu amigo.